assentareis ao campo junto ao mar. Então Faraó disse dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e os seus servos contra o povo. E disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel para que não nos sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito e os capitães sobre eles todos. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Hahirote, diante de Baal-Zephon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: não havia sepulcro no Egito para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Verso 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. E o verso 14, eu gostaria que nós repetíssemos todos juntos: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Mais uma vez: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Bendito o nome do Senhor. Assente-se glorificando o nome do nosso Deus eterno e todo-poderoso, porque Ele é digno e muito merecedor de honra, de louvor e de glória. Quando o pastor me apresentou a oportunidade de estar aqui nessa noite, eu perguntei ao Senhor lá em casa, com meu coração bem aflito. Falei: Senhor, o que eu posso levar para a igreja nessa noite? Meu Deus, tem sido um tempo tão difícil aqui no Brasil e no mundo. Tem sido um tempo desolador. Esse ano se iniciou com muita afronta, e a igreja tem marchado. Senhor, o que eu posso levar? Como eu posso ouvir a Tua palavra e contribuir na igreja com a palavra? E esse trecho que veio a mim por parte do Senhor, ele é um texto que vai se assemelhar muito com a nossa história, e vocês vão ver por quê. Esse é um texto que faz parte da narrativa que registra a parte final da retirada do povo de Deus ali do Egito. Quando o povo chegou ao Egito, eles foram convidados para estarem ali. Os filhos de Israel foram a convites de José. E logo após 400 anos, aquele povo que havia sido convidado, agora já era escravo. Um grande e numeroso povo escravizado. E ele estava sobre o jugo de um homem de um rei chamado de Faraó. E o que nós vemos aqui é o momento em que Deus já está vencendo muitas etapas desse livramento. Nós já vimos aí o que se passou, a chamada de Moisés, as pragas, o Faraó cedendo, e daqui a pouco o Faraó voltando atrás. E esse povo aqui está no momento em que Faraó tinha liberado o povo para sair do Egito. E eles estão vivendo ali uma grande aflição. Como se não bastasse tudo que eles já tinham vivido, eles se encontram em um momento em que eles estão se deparando com o mar, e do outro lado um grande exército de Faraó, totalmente equipado, totalmente armado, poderoso para destruí-los. E o povo se sente ali encurralado, a tal ponto que o povo
pressiona Moisés e diz: o que nós vamos fazer? Será que a gente não poderia morrer lá no Egito? Nós poderíamos voltar aqui, porque nós não vamos conseguir batalhar com esse exército. Nós somos escravos, nós não somos guerreiros, nós não fomos chamados para a guerra. Quem guerreia é o Egito. Eles têm armas, eles têm força, eles têm poder bélico, e nós não temos. E a pressão foi tão grande ali em Moisés, exatamente nesse momento que eu estou lendo para vocês. O que nós estamos vendo aqui é um povo cansado, é um povo sobrecarregado, é um povo que estava fatigado. Ora eles eram escravos, ora eles receberam a palavra de Deus através de Moisés: nós vamos te levar para uma terra que mana leite e mel. Mas Faraó endurecia o coração e dizia: vocês não vão. E as pragas começaram a vir sobre aquele povo, mas não tocavam no povo de Deus. Mas ainda assim era desgaste, irmãos. Imagine, cada fase era pior do que a outra. Cada praga era pior do que a outra. Apesar de ter a proteção do fio de escarlate, ainda assim, imaginem os vizinhos morrendo, os animais morrendo, a fome, a peste, a miséria, em uma nação que eles estavam vivendo. Isso pode se semelhar muito com a nossa situação no Brasil. Por vezes o povo crente está bem aqui, protegido no templo, guardado no templo, mas ao lado a morte, ao lado a fome, ao lado a peste, ao lado a desespero, e a gente fica aqui. Apesar disso não nos tocar, nós não somos, irmãos, imunes à dor daquele que está sofrendo. E aquele povo estava assim sofrendo com tudo aquilo que eles estavam vivenciando. E aquele era um momento de luta não só política, porque Faraó era o governo político, ele era um rei, mas ali também era uma luta espiritual. O que estava acontecendo ali era no campo político e no campo espiritual. O que o Brasil tem vivido nos últimos anos é luta no campo político, no Senado, na Câmara. É ou não é, queridos? Tem sido luta após luta, coisas absurdas que a gente não consegue acreditar. A gente fica pasmo diante das notícias televisionadas. Mas se isso fosse o suficiente, a gente ainda tem as lutas espirituais, batalhas nas igrejas, ministérios sendo destruídos, mentiras, revoltas, calúnias. Nós estamos sendo afligidos, tanto no campo político, social, quanto no campo espiritual. Então, assim como aquele povo que estava sendo levado ali por Moisés para um tempo, para algo que Deus tinha preparado, eles estavam vendo no campo natural. E eles desejavam voltar para a escravidão. Eles desejavam voltar para o Egito. Aquela era uma luta política, aquela era uma luta espiritual. Aquilo estava desgastando o povo. Imagine como nós estamos em pleno 2026, cansados, sobrecarregados, pedindo: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. A tua igreja clama, Senhor. Quantas vezes a gente se ajoelha e diz: Senhor, por favor, volta, porque a gente está cansado. Então eles estavam cansados, sobrecarregados, sem ânimo para continuar. Eles viram e vivenciaram as pragas do Egito. Eles estavam fugindo com medo daquele exército que era equipado, que era preparado. Naturalmente, eles não teriam condições de vencer aquele exército. Eles eram um povo escravo, eles não eram guerreiros. Quantos de nós se identificam com isso? Quando a gente aceita Jesus, a gente aceita para ser guardado, protegido, abençoado, próspero. E aí quando a gente entra na casa do Senhor, nós descobrimos que fomos alistados para um exército. Então o Senhor nos equipa com o capacete da salvação, com a espada da justiça, com o escudo da fé, calçando com o evangelho da paz. Quando nós entramos para o reino de Deus, nós não somos mais agora pequenas ovelhinhas, agora nós somos soldados, alistados, preparados para uma batalha que ela é invisível aos olhos naturais, mas ela é espiritual. Então nós somos alistados para esse exército. Muitos crentes ainda não se atentaram que foram levantados como guerreiros na frente da batalha, em guerras inesperadas, em
momentos não pensados. E aí eu fico pensando, Deus, o que a história da travessia do Mar Vermelho, a grande narrativa, um dos maiores milagres já vistos pela humanidade, o que isso se parece com a Igreja de Cristo em 2026? Como isso se aproxima, se alinha com a história das nossas vidas? Quem somos nós nessa narrativa? Porque, queridos, a palavra, ela é para nós luz, ela é espelho, ela reflete, ela nos ensina como devemos caminhar. Então, assim como aquele povo temeu diante do mar, assim como aquele povo se viu, ou o mar, ou o exército, nós estamos assim. Mas, quando nós paramos para ver o que Moisés diz no verso 13, nós entendemos algo muito poderoso. Eu quero que você prepare seu coração para isso. Moisés diz no verso 13: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje, não amanhã, não daqui a pouco, agora vocês vão ver, porque os egípcios que vocês estão vendo agora, nunca mais vocês irão ver. A dor que você está sentindo agora, a enfermidade que você está tendo agora, a falta de recursos que você está tendo agora, hoje, nessa hora, nunca mais você irá ver, porque há algo preparado de Deus para você, há algo tão tremendo que os seus olhos não conseguem ver. Mas havia um homem de Deus que já via o que aquela multidão não estava vendo. E eu, como mulher de Deus, aqui vejo o que você pode não estar vendo aí. E eu quero te dizer, o que Deus tem para você nunca mais vai te fazer lembrar do que você viveu até hoje. E ele diz: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Aleluia! Aleluia! Eu repetia esse verso e eu ficava pensando, Deus, o que isso significa? O Senhor pelejará por vós. E eles poderiam imaginar como o Senhor vai pelejar, se de um lado eu tenho o exército, do outro eu tenho o mar. Como Ele vai se manifestar, como Ele vai se materializar a ponto de vir pelejar por mim. Nossos olhos naturais não conseguem vir. Mas quando Ele diz: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis, significa: vocês vão ficar assustados. Não vão ser os outros que vão se calar. Não vão ser os outros que vão ficar extasiados com o grande poder e milagre sobre a sua vida. Quem vai ficar calado, extasiado, maravilhado é você. É você que vai ficar maravilhado. Não vai ser os egípcios, não vai ser o inimigo, não vai ser o seu vizinho. É você que vai ficar calado, maravilhado. Aleluia! E eu fico pensando quantas vezes a gente recebe a palavra e a gente ainda clama, mesmo tendo recebido a direção, a gente ainda clama. E o que o Senhor diz para Moisés no verso 15? Olha que tremendo. Por que você clama a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Essa é a palavra final do Senhor. Não precisa mais clamar se o Senhor já liberou uma palavra. Não precisa mais clamar se você já tem a direção do Senhor. Eu quero abrir um parêntese para contar para vocês um breve relato pessoal. Eu nem ia contar, mas eu senti aqui de contar. Agora, ano passado eu tive que fazer uma parte do meu doutorado em Portugal. E perto da viagem eu não tinha o visto autorizado. E eu comecei a clamar ao Senhor, mesmo sabendo que Deus já tinha autorizado tudo, todas as etapas, mas o visto não saía. Eu cheguei e testemunhei aqui na igreja: irmãos, vamos orar, porque o meu visto não sai, está tudo organizado, a viagem, tudo, mas meu visto não sai. E aí o pastor Douglas estava aqui na escola bíblica e ele falou uma coisa que aquilo foi como se fosse assim, sei lá, foi algo que entrou no meu coração e eu tomei posse. Ele falou: o nosso tempo não é como o tempo de Deus. Se Deus disse, eu vou fazer, Ele já fez. Se Ele declarou sobre a sua vida, aquilo já está realizado. O nosso tempo ele é limitado, ele está dependendo dos nossos olhos naturais. Mas o tempo do Senhor, Ele é um cronos perfeito. Aleluia!
Senhor, o teu tempo. Senhor, não é o meu tempo. Deus, esse visto já é no teu tempo. Mesmo que o homem diga que não, o Senhor declarou e a tua palavra não volta atrás. E aqui, como Deus disse a Moisés, por que você está clamando a mim? Por quê? Diga apenas ao povo que marchem em direção ao mar, em direção ao impossível, em direção ao desconhecido. Eu fiz isso, queridos. Eu caminhei em direção ao desconhecido. Eu caminhei em direção àquilo que os meus olhos não viam. E eu precisei crer e me agarrar nessa palavra. Eu precisei marchar confiando, Deus. Eu confio na tua palavra liberada sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre essa igreja, sobre essa geração. Aleluia! E eu sou testemunha de que o Senhor faz. Se Ele declara sobre você, já é. Não é que vai acontecer, já é. Então, queridos, o que o Senhor fez com que Moisés foi levantar Moisés como autoridade espiritual para aquele povo. Toda aquela nação estava com medo, toda aquela nação estava chorando, toda aquela nação estava desejando voltar a ser escravo, para não morrer naquela peleja. E aqui nós temos um ponto muito importante. De um lado nós temos Faraó, que representa o poder opressor político, que por vezes é levantado até por Deus. Às vezes a gente fica pensando, meu Deus, esse presidente, Senhor, mas o Senhor constitui. E muitas vezes a gente fica pensando, Deus, mas esses homens, essas mulheres, como pode? O Senhor levanta. Mas uma coisa que me chama a atenção é quando nós vemos o Senhor dizer no verso 18: e os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó. Ele levantou o Faraó. Faraó esmagava o povo, mas quando Deus destruiu o Faraó, o nome dele foi glorificado. E eu digo a vocês, toda a potestade que está assentada em altos lugares e altas posições no Brasil e no mundo vai cair para a glória de Deus Pai. E o Senhor vai fazer com que nós o glorifiquemos. Nós vamos glorificar o Senhor porque Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno e merecedor. Aleluia. E Ele diz: e o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. E eu fiquei pensando, por que o povo de Israel ia se calar? Porque, queridos, quando nós vemos no verso 21 que Moisés estende a sua mão sobre o mar, aleluia, e o Senhor fez retirar o mar, uau, por um forte vento oriental, toda aquela noite, e o mar se tornou seco, e as águas se partiram, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar seco, e as águas não voltaram às muralhas até que eles passassem, aleluia! E quando as águas retornaram, todo aquele exército foi submergido, foi morto. Por isso que eles não se calaram, porque eles estavam mortos. Quem ficou extasiado foi o povo de Deus. Quem ficou extasiado foi o povo de Deus. Quem vai ficar extasiado são vocês. Quem vai ficar extasiada sou eu. Aleluia! Aleluia! Quem vai ficar extasiado é a nossa casa. Quem vai ficar extasiado são os nossos filhos quando virem a glória de Deus se manifestando na nossa casa, entre os nossos, na nossa geração e na nossa descendência. Aleluia! Vocês terão que se calar, queridos, porque vocês vão estar extasiados. Eu sinto aqui que nessa noite há muitos corações pedindo coisas para o Senhor que parecem ser impossíveis, como aquele alto mar que se levanta na frente e a pessoa pensa, Senhor, de um lado é o inimigo que me afronta, que mente, que diz que eu não consigo, do outro lado essa grande muralha desse mar, essa impossibilidade. Meu Deus, o que eu vou fazer? E eu digo para você, queridos, você vai se calar diante do milagre tão grande que você vai receber. Você vai se calar porque você não vai ter como argumentar diante da grandeza,
extasiado diante da glória do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero que você se levante agora. Eu quero que você se levante com ousadia em Cristo Jesus. Olhe para o mar que está à sua frente. Olhe para o mar que está à sua frente. O que está à sua frente te impedindo agora de avançar nas promessas do Senhor? O que está te impedindo de avançar? Eu te peço nessa hora, feche os seus olhos e olhe para esse mar, para esse grande inimigo que se levanta, seja na sua vida pessoal, na sua vida espiritual, na sua vida física, no seu casamento, com seus filhos, com seus pais. Nessa hora feche os seus olhos e não ligue para quem está à direita ou à esquerda, mas eu quero que você, em espírito, levante a sua mão, como fez Moisés ali, diante daquele mar, e assim como Moisés, levante a sua mão e declare: mar, abre agora! Mar, abre agora! Abre agora! Você não precisa clamar, porque o Senhor já te ordenou, o Senhor já liberou sobre você essa unção. Declare sobre a sua casa: mar, abre agora! Mar, abre agora! Em nome do Senhor Jesus, nós vamos orar e nós vamos confirmar, porque a palavra do Senhor diz que o que é confirmado na terra é confirmado no céu. E nós vamos orar, pastor Douglas, eu peço eu para vir orar aqui. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Aleluia, você recebe essa palavra. Aleluia, o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Aleluia, é a ordem de Deus, ele peleja. Ele já, aleluia, se posicionou, já tomou posição de guerra. E você avança, você acredita nesta palavra que foi liberada. Então começa a adorar a Deus. Veja esse mar se abrindo, veja esse mar se abrindo. Em nome de Jesus, Senhor, te adoramos, te adoramos, te adoramos, porque Senhor, teu exército celestial já está, Senhor, em posição de guerra por nós, pela tua igreja, pela tua igreja, pela minha Alexandrina, por esta casa, por esta família, meu Deus querido, aleluia, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus El Shaddai, que soprou aquele vento e fez duas muralhas, à direita e à esquerda. Meu Deus, este mar vai se abrir, ele se abre, aleluia, em nome de Jesus. Nós vamos passar, segundo a ordem do Senhor, nós chegaremos do outro lado, porque o Senhor quem peleja pela tua casa, porque o Senhor quem peleja pela tua família. Creia nisto, é a palavra do Senhor, aleluia. Deus pelejará por nós e nós ficaremos extasiados, nós ficaremos perplexos diante da glória, diante da manifestação do Deus Todo-Poderoso, aleluia. Creia nisso, você que crê adora, você que crê bendiga o nome do Senhor, porque ele já tomou posição de guerra, aleluia, já tomou posição de guerra pela tua casa e pela tua família, em nome de Jesus.